Pode ser ventilador, pode ser compressor, pode ser sensores, pode ser válvula de expansão eletrônica. Testes em condensadores inverter. Vamos hoje, nesse vídeo, mostrar o passo a passo para a gente chegar na detecção do problema desse condensador aqui. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Gurizada, seguinte, a princípio hoje a gente vai falar sobre uma dificuldade que existe grande com relação a testes em condensadores inverter. O que acontece? Muitas vezes a gente liga a máquina, ela funciona, quando vai acionar o compressor ou o ventilador, ela simplesmente tenta partir o compressor ou tenta partir o ventilador e não parte, entra em código de erro, muitas vezes não entra em código nenhum, só tenta partir e não consegue, e aí simplesmente a máquina para. Aí bate aquele desespero. O que pode ser? Pode ser ventilador, pode ser compressor, pode ser sensores, pode ser válvula de expansão eletrônica. Vamos desmistificar mais um problema hoje, mais um caso, que pode ser vários problemas, tá? Pessoal, em primeiro lugar, o que eu peço para vocês? Se inscrevam no nosso canal, deem uma força para nós aí. A gente não ganha nada para isso, mas o seu like aí, a sua inscrição nos ajuda muito a crescer e nos incentiva, nos motiva a procurar mais informações, fazer mais vídeos para ajudar os colegas e mostrar que tudo tem como trabalhar com simplicidade. Não existe bicho de 7 cabeças em refrigeração e climatização, principalmente nos inverter, que tem muita gente apavorada. Tá? Imaginando aquela situação que eu já falei em outro vídeo, que a gente está numa mudança, assim mais ou menos, usando de exemplo, de um carro carburado para um carro injetado. Concordo, carburado muitas vezes para os mecânicos antigamente era mais simples, mais fácil de mexer, mas a questão é que o injetado existem mais meios, a gente só tem que seguir o passo a passo. Existem até aparelhos hoje que fazem o autoteste, diagnosticam para nós, assim como no caso dos carros também existem os scanners. Mas em caso da gente não ter esse aparelho em mãos, a gente tem como fazer alguns testes passo a passo. Vou mostrar isso para vocês, deixe seu like, compartilhe e nos ajude aí. Então vamos mostrar para vocês hoje aqui, esse Fujitsu que eu estou aqui na bancada, na minha bancada de teste. Ele está com um problema de que ele tenta partir o compressor e não consegue partir, tá? Ele fica algumas tentativas, após meia dúzia de tentativas mais ou menos, ele simplesmente corta o compressor, desliga o condensador e o pior de tudo, não entra em código de erro. Então, pessoal, vou mostrar o problema para vocês e vou mostrar o passo a passo, já que ele não deu nenhum norte para a gente, mostrando o código de erro, alguma coisa assim, o passo a passo para vocês chegarem na detecção dos problemas mais comuns nos condensadores Fujitsu. Vamos lá, vamos ligar o aparelho. Ó, tá ligado. A partir de agora, vamos apresentar os problemas para vocês. Aqui, ó, olha o que acontece. Escutem. Estão vendo? Olha o barulho. O compressor está tentando partir. O condensador já ligou o ventilador e ele não consegue partir. Tentou, acho que umas 5, 6 vezes a partida e desligou o condensador. Pode verificar pelo ventilador. Então, pessoal, esse é o problema que a gente tem aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora a parte de testes de componentes na prática nos condensadores da Fujitsu. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui alguns testes que podem ser feitos para verificar problemas quando não parte o compressor, não parte a unidade condensadora e muitas vezes nem apresenta código de erro. Pessoal, assim ó, primeira parte, verificar o ventilador. Qual que é o primeiro teste a se fazer? Esse, olha que simples. Simplesmente
tocar o ventilador com a mão, ele tem que girar leve, ele não pode ficar pesado. Se ele der uma girada ou duas e travar, pode trocar o ventilador. É o teste mais simples e 99% dos motoventiladores em qualquer tipo de máquina inverter, quando eles dão problema, eles ficam pesados, ele trava. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que essa parte mecânica tá boa. Não existe assim, ó, como dizer que mesmo assim esse aparelho está 100%. Existe aquele 1% de chance de ter problema na parte elétrica. Então, a gente vem aqui, ó, vou botar o multímetro aqui que fica bem visível. Pega o cabo do ventilador aqui, ó, é esse cabo aqui, ó, tá? E vamos fazer um teste. No Fujitsu, especificamente no Fujitsu, existe um teste simples para detectar se a parte elétrica tá boa. A gente vai pegar aqui, ó, o fio vermelho e o preto. Por quê? Porque isso aqui se trata de tensão contínua. Em tensão contínua, vermelho é fase, preto é o negativo. Seria o neutro na alternada, aqui na corrente alternada, tensão alternada, o padrão é azul. Aqui, tensão contínua, padrão é preto. Então nós vamos pegar os dois de alimentação do ventilador. Fio vermelho, positivo, preto, negativo. A gente vai pegar a ponteira negativa e colocar no fio positivo. Ou seja, o preto, ponteira preta no fio vermelho. E a ponteira vermelha no fio preto. Lembrando, tem que dar acima de 300 kΩ para o motoventilador, tá bom. Vamos lá. Colocamos, olha lá a leitura que deu. 6,52 mega-ohms. Então tá mais que perfeito. Tá lá o símbolozinho do M lá em cima, lá, ó, junto com o símbolo do ohms, que é aquela ferradurinha de cavalo. Então a gente tem uma leitura perfeita. Esse ventilador tá ok. Então já descartamos um problema. O ventilador está rodando leve, resistência nesse aparelho em específico desse motoventilador está dentro do padrão conforme o manual fala. Então vamos para um próximo teste. A gente tem que também fazer os testes de continuidade e resistência no compressor. Diferente dos compressores convencionais, esse compressor aqui, o compressor inverter, eles têm uma resistência padrão entre bornes, ou seja, entre os 3 bornes a gente vai fazer os testes entre eles, todos têm que dar mais ou menos a mesma resistência, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer os testes aqui, levando em consideração o que o manual fala. O manual fala que de 0,2 até 1,8 ohms, não são quilo-ohms nem mega-ohms. De 0,2 até 1,8 ohms varia muito conforme a potência do aparelho. Quanto maior a potência, menor é a resistência, tá? Mas conforme o passo a passo aqui, a gente tem que achar uma resistência próxima a isso numa base de temperatura externa de 20 graus, ok? Se a temperatura estiver maior, a resistência pode ser um pouco menor. Mas geralmente a gente achando todas as resistências padrões, o compressor vai estar bom. Porém, existe um teste a mais. Além dos testes de resistência, a gente tem que fazer o teste de massa, que é ver se nenhuma das bobinas está dando continuidade com a carcaça. Se tiver, mesmo que as bobinas elétricas estejam boas, quando ela ligar, ela não vai partir porque ele está em curto com a carcaça. Alguma parte ali do bobinado elétrico está em contato direto com a carcaça externa. Vamos para o teste na prática. Vamos ver aqui, ó. Tenho os 3 bornes, tá? Deixa eu ver se eu boto aqui o aparelho numa posição que vocês enxerguem as medições ao mesmo tempo. Vamos ver se a gente consegue, ok? Vamos lá então, ó. Entre bornes, ó. Aqui a gente não precisa especificar um padrão. Ó, a gente tem uma resistência de 3,9. Estão vendo que está muito alto? Hoje aqui está na base de uma temperatura de 20 graus. Ó, 2,9. Ó, pegando o outro terminal aqui, 2,9. Tem um que deu fora de padrão. Vamos verificar novamente.
Façam o teste às vezes 2, 3 vezes. Ó, novamente deu uma resistência meio alta. Ó, 3.6, 3.6, 3.6. Na verdade deu uma resistência padrão. Porém essa resistência já está mais alta com o que o manual manda. Já é algo para criar uma desconfiança. Agora nós vamos botar no sinal sonoro, tá? E vamos fazer um teste direto com a carcaça. Olha ali, ó. Ó. Fazendo o teste da borneira com a carcaça, ó. Estão vendo? Ó. Aqui, ó. Fazendo aqui logo acima da descarga. Esse compressor está em massa com a carcaça. Ou seja, aqui está o nosso problema. O compressor está em curto. E então ele tenta partir, não consegue e desarma. Ele tenta 4, 5 vezes. Apesar de tudo, ele não entra com código de erro. Mas a gente sabe que o problema está aqui, tá? Mas mesmo assim vou dar umas dicas a mais para vocês com relação a outros testes. Quando entra no código de erro, a gente faz esse teste. O compressor está bom, não está dando massa, está dando a resistência de até 2 ohms ali, entre elas uniformemente. Então, de modo uniforme, todas as resistências dando padrão entre os 3 bornes, a gente não tem problema no compressor. Vamos partir para os testes dos periféricos. Olha aqui, ó, sensores. Ó, a gente tem aqui, ó, um sensor que fica aqui no tubo de descarga. Parece bem, hein? Ó, esse sensor aqui, ó. Esse sensor. A gente vai pegar aqui os fios. Ó, esse fio aqui é dele, ó. A gente verificou aqui, ó. Vamos fazer o teste. Esse sensor aqui, ó, tem que dar, estando na base de 20 graus, ele tem que dar em torno de 60 ohms. 60 kilo ohms, desculpa. Então vamos fazer o teste aqui. Vou fazer o contato aqui entre os terminais. Ó, 70 kilo ohms. Então, resistência está mais ou menos no padrão, porque a gente está com a temperatura, às vezes, nessa média aí, talvez para um pouco mais baixa. Então, 60 a 70 kΩ está mais ou menos no padrão. Esse sensor está bom. A gente vai fazer o teste agora no sensor de temperatura ambiente. Uma dica que eu tenho para vocês, gurizada. Geralmente, quase que todas as marcas, tá? Não só no Fujitsu. A resistência do sensor do tubo de descarga é bem mais alta. Varia entre 50 a 70 na base de 20 graus, tá? Pode ser um pouquinho menos na parte de 25, 30 graus, locais mais quentes. Mas a variação é nessa base, com o compressor desligado, claro. E os outros aqui que são o sensor que vai aqui na parte de trás, ó, vou mostrar aqui na parte de trás do condensador, ó. Esse aqui, ó, que é o sensor ambiente, tá? Ele pega aqui a entrada de ar do condensador. E o outro sensor que fica lá embaixo, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Ele fica lá embaixo, ó, na saída da linha de líquido, tá aqui ele, ó, lá embaixo no condensador. Esses sensores aqui, na verdade, são sensores que na maioria das marcas eles têm a resistência padrão, que variam ali entre 4 até na média de quase 20 kΩ. Mas a questão é o seguinte, geralmente mediu um na temperatura ambiente, deu 6, vou dar um exemplo. O outro lá embaixo também na temperatura ambiente, com o aparelho desligado, já há algum tempo, né, para a temperatura equalizar, também tem que dar a mesma medida de resistência. Porém, o Fujitsu é o único que é diferente. Tá? O Fujitsu ele tem uma resistência aqui na base de 20 graus nesse sensor de temperatura ambiente em torno de 12 kΩ. E esse aqui, ó, segundo o manual, tem que dar aquele da descarga lá embaixo no condensador, lá na saída da linha de líquido, lá não é descarga, na saída da linha de líquido lá no fim do condensador, ele dá em torno de 6 a 8 kΩ.
em torno de na base de 20 graus de temperatura ambiente, entendeu? Então ele é diferente um pouquinho, mas é uma dica que serve para os outros aparelhos aí também. Geralmente as resistências são padrões, até mesmo no evaporador. Se aqui é 6 kΩ na mesma base de temperatura 20 graus, lá no evaporador os sensores também vão dar mais ou menos a mesma base. O único que muda na maioria dos aparelhos, sensor de descarga, que fica ali logo acima do compressor, no tubinho fino, certo? Então vamos fazer as medições desses daqui. Aqui, ó. Vamos medir esse aqui, ó, que é o da temperatura ambiente. Ó, aqui, ó, tá aqui o fio, para mostrar para vocês. Então vamos fazer a leitura. Como eu disse, acredito que estamos na base de uns 20 graus hoje, até um pouco menos. Então a resistência que vai ser lida aqui vai dar de 11 ou 12, até mais um pouco. Vamos lá. Ali, ó, viu? Então, conforme o manual, pela leitura da temperatura externa, que está um pouco mais baixa, a gente sabe que tem uma resistência um pouco maior, visto se tratar de sensores NTC. O que que é isso? Sensores de coeficiente de temperatura negativa. Conforme vai diminuindo a temperatura, eles vão aumentando a resistência. Certo? Tá aí, ó. Show de bola. Esse sensor tá bom. Tá? Vamos conectar novamente aqui. E vamos medir o outro sensor. A gente mediu da temperatura do tubo de descarga. Agora o sensor é aquele que fica lá na descida do condensador, lá na saída do condensador. Na linha considerada praticamente linha de líquido. Vamos lá, vamos conectar aqui, ó. Eu preciso fazer a leitura desse aqui, do lado esquerdo do vídeo aí. Os dois polos ali. Como eu falei, esse tem que dar 6 a 8. Perfeito. Então, todos os sensores estão dentro da escala que o fabricante manda em manual. Fugindo muito disso, ou está muito próximo de zero, ou a resistência está muito louca, dá lá em 80, 100, 50. Lembrando, o único que pode dar isso é o do tubo de descarga, acima de 50 kΩ, mas deu uma resistência muito alta, pode trocar. Geralmente a base deles é de 5 a 20 em qualquer aparelho. Fugiu muito disso, isso estando numa temperatura base de 20 a 25 graus, né? Entendeu? Aumentando a temperatura, como eu falei, ele é NTC, diminui a resistência. Diminuindo a temperatura, ele aumenta a resistência. Então, praticamente, a gente tem sensores tudo ok, ventilador ok, compressor a gente já sabe que está com defeito, porém, eu estou passando passo a passo, caso não encontrem defeito no compressor. Existe um outro problema que pode fazer o compressor desarmar. É a válvula de expansão eletrônica não abrir, tá? Mas essa válvula existe um teste básico também. Claro que eu não tenho como mostrar para vocês em vídeo, porque tem que ser praticamente sentida no tato. Então assim, só mostrar para vocês aqui onde fica ela. E quando o aparelho tem uns que são semi-inverter, não tem essa válvula. Mas assim, ó, aqui fica a válvula de expansão eletrônica, tá? É uma bobina na saída ali que sai para a linha de expansão, que é a linha fina aqui, ó. Ela vai ligada nos tubos ali. Essa bobina aqui, pessoal, a gente liga o aparelho e bota a mão nela. Ela vai começar a tremer, vibrar. É sinal de que está modulando internamente. Então a gente sabe que o circuito tá legal, que a válvula de expansão tá show de bola, tá funcionando perfeitamente. Então, como falei para vocês, existe o teste de toque e existe também o teste sonoro. Como assim? Quando a gente liga, a gente escuta uns estralinhos, parece uma metralhadora. Esses estralinhos também é sinal de que a válvula está modulando, ok? Não deu barulho nenhum, aí é preocupante. Mas a princípio esses são os dos testes. Outras coisas a serem levadas em consideração. Conectores. Pessoal, venham aqui antes de condenar uma placa. Muitas vezes o pessoal já acha que o problema é placa. Venham aqui e retirem um por um dos conectores. Isso já é uma dica que eu dei num outro vídeo. Na maioria dos problemas,
a gente chega à conclusão que às vezes é um simples mau contato, até de um sensor ou qualquer um conector aqui, um conector da válvula, que se ela não abrir, ela não vai deixar o compressor modular, o compressor vai acabar desarmando também. Então, tudo isso aí, tira um por um dos conectores e reconecta. Isso é importantíssimo. A maioria dos problemas que a gente resolve está aqui, ó, mau contato nos conectores. Então, pessoal, aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das dicas e espero primeiro que compartilhem, nos dêem uma força, deixem seu like. E só mostrando para vocês mais uma vez que inverter não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tudo tem a simplicidade, é só seguir o passo a passo, as etapas e procurar sempre conhecimento. Conhecimento nunca é demais, certo, gurizada? Espero que tenham gostado mais uma vez e desejo um bom trabalho a todos.